Bem-vindas e bem-vindos. Hoje, vamos direto ao ponto. As dinâmicas recentes do poder no Brasil. O foco é a relação, que anda bem tensa, entre executivo e judiciário, né? Especialmente o STF. Exato. E a nossa análise, é bom dizer, se baseia em várias fontes, principalmente jornalísticas e de comentário político. E o que acendeu muito debate ultimamente foi uma frase do presidente Lula naquela disputa sobre o IOF, lembra? Lembro sim, aquela "se eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais o país". Foi isso, né? Isso mesmo. Então, nossa missão aqui é tentar entender o que essa fala significa, as interpretações, as implicações, tudo isso que as fontes que a gente leu estão descrevendo. Vamos analisar essas informações com firmeza, ok? Vamos lá então. Essa declaração do presidente, ela veio num momento bem delicado, né? O governo queria aumentar o IOF, o Congresso barrou. E aí surgiu essa ideia de levar a briga para o STF. Exatamente. Qual é a leitura que essas fontes fazem dessa fala do Lula nesse contexto? Olha, o interessante aqui, e várias fontes concordam nisso, é que a interpretação dominante é de que foi quase uma confissão, sabe? Uma admissão de que o executivo hoje depende muito do Supremo. Depende como. Como um fiador. Essa palavra aparece bastante nas análises. A ideia é que o STF estaria garantindo certas ações ou pautas do governo. Um fiador. Isso, claro, leva a críticas sobre o que chamam de clara distorção na separação de poderes. O argumento nesses textos é que o STF estaria extrapolando, sabe? Legislando, intervindo mais do que a Constituição prevê. Mencionam até uma interpretação infinita da Constituição, né? Que acaba sempre favorecendo um lado. Justamente, é essa crítica que aparece nessas leituras, que a interpretação se torna muito elástica. Entendi. E essa ideia do STF como fiador, voltando ao caso do IOF, como isso se manifestaria ali? As fontes dão detalhes? Dão, sim. O caso do IOF é usado como um exemplo bem claro disso. Descrevem todo o episódio, a intenção do governo, a negativa do Congresso. Teve aquela polêmica do acordo quebrado com o deputado Hugo Mota também, né? Troca de acusações. Isso. As acusações mútuas de mentira entre Planalto e Câmara. Aí o ponto central que as fontes levantam é: por que cogitar levar ao STF? Qual a resposta que elas sugerem? Que só faria sentido, pela lógica apresentada, se o governo já tivesse alguma expectativa, alguma sinalização de que o STF decidiria a favor dele. Ah, entendi. Então não seria só levar a disputa, mas levar com uma certa segurança. Exato. E isso é visto como um sintoma, né? De crise de governabilidade, de falta de diálogo entre os poderes e dessa tendência de judicializar a política quando não se consegue o que quer no Congresso. E aí a coisa fica mais interessante ainda, porque as fontes também falam de uma percepção lá no Congresso. De que eles mesmos ajudaram a fortalecer o STF? Sim, que perceberam meio tarde. Uma análise até usa uma metáfora forte, diz que o legislativo criou um monstro institucional e agora está sendo devorado por ele. Bem pesado. É, uma imagem forte, sem dúvida. E junto com isso, relatam sinais de frustração na população. Vaias a políticos governistas em lugares que antes eram tranquilos, como na Bahia, e até uma suposta preferência do presidente por eventos mais controlados, com menos público espontâneo. E se a gente liga esses pontos todos, dá para ver como as fontes começam a projetar possíveis conflitos futuros. Tipo o quê? A CPI do INSS, por exemplo, é vista como um potencial estopim de crise, sabe? Uma ferramenta que poderia desgastar muito o governo e que o governo estaria tentando neutralizar a todo custo. Faz sentido. E olhando mais para frente, para 2026. Aí as especulações ficam mais intensas. Algumas análises contrastam dois caminhos possíveis. Um que chamam de caminho Venezuela. Nossa, caminho Venezuela? O que seria isso? É uma visão bem drástica, presente numa das fontes, tá? Descrevem como uma hipótese de anulação do Congresso com apoio do STF. Algo bem extremo. Bem extremo mesmo. E qual seria o outro caminho? A manutenção da via democrática atual, com todas as suas tensões e dificuldades. Mas essa menção ao caminho Venezuela, mesmo como especulação, mostra um nível de preocupação com o equilíbrio institucional que essas análises estão revelando, né?
Sem dúvida. Mostra uma tensão grande. E essa preocupação com, digamos, a soberania e os rumos do país aparece também em outro assunto que as fontes trouxeram: as críticas do Waldo Rebelo sobre a COP30. A Conferência do Clima que vai ser no Brasil, certo? Qual é o argumento central dele que foi reportado? Basicamente, a visão do Rebelo, como está descrita ali, é que a pauta ambiental na COP30 estaria sendo usada como desculpa Desculpa pra quê? para uma guerra comercial, assim ele chama, contra o agronegócio brasileiro. O objetivo, segundo ele, seria frear o crescimento do Brasil, especialmente na Amazônia e Cerrado. Ele fala em corrupção da virtude do meio ambiente. Quer dizer, usar uma causa nobre para defender interesses comerciais de outros países? Exatamente essa a tese dele que as fontes reportam. Que nações concorrentes estariam usando a ecologia para barrar o avanço do Brasil como potência agrícola. Então, tá. Tentamos amarrar tudo isso. O que emerge dessas fontes que a gente analisou não é só a tensão óbvia entre os poderes, né? Parece ter uma narrativa aí de consequências não intencionais, talvez. Como sim? As análises sugerem que certas ações, ou mesmo a falta de acordo entre executivo e legislativo, podem ter aberto espaço, talvez sem querer, talvez não, para um judiciário que agora é percebido por muitos, segundo os textos, como poderoso demais. É uma boa síntese. E isso gera dúvidas sobre a governabilidade, sobre a dinâmica democrática em si. Exato. E olha, isso levanta uma questão importante que fica implícita na leitura dessas fontes, né? Qual é o desafio real para manter o sistema funcionando, os freios de contrapeso, quero dizer? O equilíbrio entre os três poderes. Isso. Quando um deles passa a ser visto como tão dominante, desproporcionalmente. E, indo mais fundo, qual o impacto disso ao longo prazo para as nossas instituições, quando briga política vira rotina nos tribunais? É uma questão fundamental mesmo. Fica a reflexão, né? Baseada estritamente do que essas fontes nos trouxeram hoje.